Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor. Mais um vídeo, na verdade, sempre a gente o quer adorarei. utilizar essa ferramenta para falar a respeito do Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho significa uma boa notícia, um bom anúncio. Não é como alguém chega para você e fala, e te traz alguma notícia, que você ganhou alguma coisa, ou você está recebendo algum presente, ou alguma pessoa que você não vê há muito tempo, e aí alguém diz que ela está chegando para te visitar. A boa notícia do Reino de Deus, ela mexe com o nosso interior. Então você repara que ao ouvir a mensagem a respeito de Deus, do seu amor, do sacrifício de Jesus, isso mexe no fundo, por dentro. E aí, quando isso acontece, e a pessoa é iluminada, e ele entende aquela verdade, acontece uma revolução no seu interior, algo sobrenatural acontece, e então está dentro do reino de Deus. Então, a respeito desse reino que nós queremos anunciar, nós queremos cooperar, ajudar na grande obra de Deus, que é a salvação do ser humano. E por que salvação? O homem ele se perdeu. Na verdade, o ser humano ele falhou naquilo que ele deveria ser. Quando Deus criava todas as coisas, e o mundo, o universo, o cosmos, as estrelas, o sol, os planetas, ele também criou todos os seres, e por último o ser humano. No sexto dia Deus criava o ser humano. E eu quero ler esse texto, que ele fica em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Então, após ter criado o homem e a mulher, a Escritura Sagrada diz: Deus o criou à sua imagem. E a vontade de Deus na criação do homem está um versículo antes, que é o 26, que fala: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus tinha um objetivo, Deus tinha um propósito, uma finalidade, Deus sabia onde ele queria chegar. E quem é Deus? Deus é um ser eterno e perfeito. Então tudo que Deus faz de forma perfeita e eterna. Então a vontade de Deus, imutável, eterna, não pode ser alterada. De fato, nós vemos hoje, não é um homem a imagem de Deus, a não ser que reconheçamos que Deus é mau, que Deus possui maldade, que Deus é cheio de ira, cheio de egoísmo, de vaidade, de soberba. Não, Deus não é assim. O homem falhou, o homem caiu. Vocês devem conhecer muito bem a história da serpente, Adão e Eva, e esse justamente representou um período de trevas para a raça humana. Foi a queda do Adão lá no Éden. E naquele momento foi atrasado. Houve um obstáculo em frente ao objetivo, ao propósito de Deus, que era nada mais do que fazer o homem à sua imagem. Um homem semelhante a um Deus eterno, poderoso, divino, em que o homem estaria representando. O ser humano, ele é ser humano quando ele está exercendo a vontade de Deus, sendo sua imagem e semelhança. Então o que Deus teve que fazer para que isso fosse mudado? Após tantos anos, Ele envia seu Filho, Jesus, semelhança de corpo de homem, Deus esvaziado de si mesmo, e toma o corpo de um homem, e na terra faz a obra que nós já ouvimos, a obra da cruz. Jesus se entrega de forma inocente, não havia nenhuma culpa nele, e ele se entrega por vontade própria, e na cruz, com todo aquele sofrimento, toda aquela dor, ele restaura o objetivo de Deus. Então o homem, quando crê em Jesus, dá-se início a um processo, o processo da salvação. A salvação ela não é um fim em si mesmo, o homem não é salvo para ir para o céu, para ir simplesmente para o céu. O homem foi salvo para ser salvo. E o que é a salvação? A restauração do propósito inicial de Deus. Deus não quer te salvar para que você tenha carro, casa, para que você não passe por nenhuma dor ou sofrimento. Isso não tem nada a ver. Isso é estranho à vontade de Deus. Nós não vamos encontrar na palavra, na escritura, o livro que tem toda a autoridade para falar a respeito de Deus.
não vamos encontrar um Deus querendo saciar, um gênio da lâmpada querendo saciar todos os desejos do ser humano. No entanto, vamos encontrar na sua vontade perfeita alegria, felicidade eterna, porque tudo que o homem precisa é ser restaurado à imagem e semelhança de Deus, é voltar ao objetivo. Isso não quer dizer que Deus não está preocupado conosco, que Deus não está preocupado com aquilo que você precisa, do que você tem necessidade, que Deus não vai dizer qual o melhor emprego, a esposa com que você deve casar, como criar seus filhos. Não sei tudo isso para o homem. Só que todas essas coisas cooperam para o objetivo de Deus, que é a maior dádiva, a nossa maior bênção, ser da sua imagem e semelhança. E tudo que ele faz, como Paulo diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o nosso bem é sermos semelhantes a Deus. E como fazer isso? Deus nos deu Jesus, tudo que precisamos está em Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível e para nós a imagem, o homem, a imagem e semelhança de Deus. E nós podemos plenamente entrar nessa vontade de Deus. A verdade é que hoje a igreja parece que às vezes há um peso no cristão, naquele que crê em Jesus, parece que tudo é muito difícil, parece que nós acabamos reconhecendo a força da carne e do pecado e parece que isso não vai mudar. E nós louvamos a Deus porque o sangue nos purifica de todo o pecado, que Deus nos aceita. Mas parece que não cremos ou não temos esperança. E muitas vezes até é real, de fato, que a gente pense isso, porque tentamos, sentamos e caímos. E na verdade nós precisamos entender tudo que Deus nos deu, para que possamos cumprir plenamente a vontade de Deus. E nela encontrar nossa alegria, nossa felicidade. E Deus nos deu Jesus. Onde? Nesse momento? No Espírito. Ao receber o Espírito Santo, temos toda a capacidade, temos tudo o que precisamos para que sejamos restaurados à imagem e semelhança de Deus. Deus já vê tudo pronto, nos vê em Cristo. Mas é como se fôssemos crianças no Senhor. E à medida que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós vamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe, nós vamos como um espelho, que Paulo fala em Coríntios, refletindo a imagem do Senhor, como um espelho, e sendo transformados de glória em glória na própria imagem. Ou seja, no Senhor, no Espírito. Tudo está ao nosso favor, para que sejamos a imagem e semelhança do Senhor. E a imagem e semelhança de Deus. Então, querido, creia em Deus. Deus é bom. Toda a vontade de Deus para nós é bondade para conosco. É como um pai que é um filho. Não é difícil imaginar o amor de Deus. Muitos pensam que Deus é mau. Não, ou que Deus quer que nós ficamos enfornados dentro daquele tempo e paga isso, paga aquilo, dá isso, dá aquilo, fazendo barganhas com Deus. Não. Deus é bom. Tudo que Deus faz por bondade para conosco, por causa do seu amor e misericórdia. Fique em Cristo. Se fortalece. Fique firme nessa verdade. Deixe que ela entre em seu coração. E tenha comunhão com o Espírito Santo. Busque-o. E você vai encontrar tudo o que você precisa para ser restaurado em imagem e semelhança de Deus. E quando você chegar lá, nós vamos entender todos juntos, da vontade de Deus, que toda a igreja chegue a esse conhecimento. Aperfeiçoados, sendo edificados uns aos outros, chegaremos a ser imagem e semelhança de Deus. Não no céu, aqui nessa terra. No céu, nos aguarda a glorificação, ao que falaremos em um outro momento. Fique com essa palavra. Creia em nome de Jesus. E até a próxima. Deus te abençoe. Eu sou livre, eu sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Force esse aplauso a Ele. Você é livre.